Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Neumoel Stina. Que alegria saber que em Deus nós triunfaremos, amém? Todas as coisas terminam bem para aqueles que confiam plenamente no Senhor. Se alguma coisa ainda não está bem, é porque ainda não terminou. Pastor, mas eu estou vivendo uma tragédia. Mas se você confiar em Deus, vai terminar bem. Pastor, você tem certeza do que está falando? Absoluta. Olhe para a vida de Jó, por exemplo. É tido como o homem da paciência, o sofredor. Um dia o diabo falou para Deus que Jó o servia porque estava rico e Deus o cercava com todas as coisas. E Deus disse não, ele é íntegro, ele se desvia do mal. Deus deu permissão a Satanás para tocar em todas as coisas de Jó. E ele tocou, tirou tudo que tinha, inclusive a saúde, os filhos. Mas finalmente, no capítulo 42 do seu livro, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava por seus amigos. E Jó chegou a uma conclusão incrível, 42:5 de seu livro. Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu vejo Deus. Olha, se na vida de Jó tudo terminou bem, na sua vida também, se você confiar em Deus, tudo vai terminar bem. Olhe para a vida de Jesus. João capítulo 1, verso 1 diz que ele é o verbo de Deus, é o Filho de Deus. Hebreus também fala isso. Agora, se você olhar o capítulo 53 de Isaías, você vai descobrir o sofrimento de Jesus. E o sofrimento de Jesus foi tão grande que Mateus registra um momento que o próprio Jesus, levantando os olhos para o céu, ele disse assim: por que, ó Pai, por que me desamparaste? Mas se você ler Filipenses capítulo 2, você vai descobrir que Jesus se humilhou, assumiu a nossa natureza, mas Deus o colocou acima de todas as coisas, e Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? Tudo termina bem para quem confia plenamente no Senhor. Confie no Senhor, mesmo que você pergunte algumas vezes, por que, ó Pai? Continue confiando. Se um dia as nuvens encobrirem o sol e você não puder ver nenhuma luz, continue confiando, porque tudo termina bem para quem confia no Senhor. Vamos para a palavra de Deus, mas antes de ler Deuteronômio 34, de 1 a 6, nós vamos, como todas as vezes fazemos aqui, nós vamos orar ao nosso Deus. Incline a sua cabeça. Pai querido, pela tua presença aqui conosco, muito obrigado. Porque podemos confiar em Ti e ter a certeza de que tudo termina bem para aqueles que confiam no Senhor plenamente. Louvado seja o Teu nome. Pelas histórias da Tua palavra, louvado seja, Senhor. Agora, Pai, ser servido em nos abençoar nesta nossa última reunião, nesse nosso último encontro. E se no nosso coração, na nossa mente, houver algum porquê, em Tua bondade e amor, responda-nos, Senhor. E mesmo que não tenhamos a resposta desejada, ensina-nos a confiar plenamente em Ti. Nós oramos agradecidos de todo o coração e em nome de Jesus, amém. Deuteronômio 34 é o último livro do Pentateuco. Conta a história de Moisés. E eu vou usar esse texto aqui para provar a você que aquilo que eu estou tentando compartilhar é uma grande verdade da palavra de Deus. O texto começa dizendo assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo do Pisga, está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade e Adã, de Naphtali, Efraim, Manassés, Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E Deus, o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Pastor Stina, o senhor mentiu para nós. Não menti. Eu disse que tudo termina bem para quem confia plenamente no Senhor.
Se você olhar a vida de Moisés, o servo do Senhor, até Deuteronômio 34, você vai dizer assim: foi um fracasso e não terminou bem. Mas a história do Moisés não acaba ali. Primeiro eu queria ensinar a você o seguinte: Moisés não morreu. Pastor, é um absurdo. E eu estou dizendo o mesmo que Jesus disse. Quando falou de Lázaro, ele disse assim: o nosso amigo Lázaro está dormindo, adormeceu. Porque para Deus a morte é preciosa. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E aquele que está em Jesus, ele nunca morre eternamente. Ele pode sim passar pelo sono da morte. Mas o sono da morte para aquele que está em Jesus é como estalar dos dedos ou piscar dos olhos, porque dorme e daqui a pouquinho acorda na manhã da ressurreição. Amém? Se a história de Moisés terminasse no cume do Pisga, eu não seria um pregador. Eu não amaria o Deus que eu amo. Eu não serviria o Deus ao qual eu sirvo. Porque Deus seria automaticamente difícil de ser compreendido. Mas a história não termina ali. Mas antes de falar como a história termina, eu queria retratar para você os últimos momentos da vida daquele servo de Deus. Ele sofreu 40 anos com o povo no deserto. Deus os acompanhava dia e noite. De dia, uma nuvem forte os cobria para que eles fossem protegidos do calor. De noite, uma coluna poderosa de fogo os protegia contra todos os problemas do deserto. Uma rocha os acompanhava, e a Bíblia diz que aquela rocha era Cristo Jesus. Amém? Mas Moisés sofreu uma barbaridade, porque aquele povo era como nós, um povo de pescoço duro, um povo de dura cerviz, obstinado, que não queria fazer a vontade de Deus. Tanto é que um dia Moisés subiu ao monte e logo eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. Moisés sofreu 40 anos. Quando chegou de fronte da terra para entrar na terra prometida, terra que manava leite e mel, produtiva, de alegria, de vida, de saúde, Deus disse: Moisés, sobe aqui no monte. Você cometeu um pecado, eu mandei você falar com a rocha na segunda vez, e você bateu em Jesus a segunda vez. Por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Moisés, obediente, subiu a montanha, lá em cima com Deus. E Deus falou: Moisés, dá uma olhada. Veja como é linda a terra. E a Bíblia descreve que ele olhou, e eu tenho a impressão, nunca estive lá, se um dia Deus me permitir eu irei, e eu tenho a impressão que do lugar de onde Moisés estava, dava para ver, se não toda, quase toda a terra de Canaã. Olhou tudo, e Deus disse: eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, e as suas descendências, mas você não vai entrar. Eu não sei quantos de vocês gostam de picolé, aquele chicabom, por exemplo, de chocolate. Tem muita gente que ama aquele picolé que já tem 60 anos. E eu não estou ganhando nada para fazer uma propaganda aqui. Mas eu também gosto daquele. Seria como pegar um indivíduo que gosta muito daquele picolé e desse um picolé na mão e dissesse: esse é o que você mais gosta? É tudo que eu quero tomar agora. É tudo que eu quero comer, chupar agora. Então tira o papel. Aí com cuidado você abre o papel, segura no palitinho. E o picolé está ali na sua frente. E aí a pessoa que lhe deu o picolé diz assim: está vendo como ele é? Estou vendo. Devolve aqui, você não vai comer. Seria terrível, não seria? Mas é mais do que isso. Moisés sofreu, deixou as glórias do Egito para viver um pouquinho com o povo de Deus. E quando chega na hora de entrar na terra, Deus diz assim: não vai entrar. E eu olho para Moisés e eu vejo Moisés se ajoelhando ali na presença de Deus, se ajoelha e diz assim: Deus, perdoa o meu pecado. E Deus fala assim: eu perdoo, Moisés, está perdoado. Então deixa eu entrar na terra. Não, Moisés, perdoar o pecado é uma coisa, assumir a consequência é outra. A consequência do seu pecado, porque você me tirou o privilégio de dar uma lição para o povo, de que o meu filho seria ferido uma única vez, e isso seria suficiente para salvar todos aqueles que creem, mas você me tirou esse privilégio, por causa disso você não vai entrar. Mas então o Senhor não perdoou? Eu perdoei, Moisés. Moisés, para você sentir que eu perdoei, encosta a sua cabeça aqui no meu colo. Eu vou fazer aqui você pensar numa imagem. Eu imagino que Deus estivesse assentado assim, numa posição. Moisés se sentou numa pedra um pouquinho abaixo de Deus, e Moisés colocou a cabeça no colo de Deus. Nosso Deus é um Deus de amor.
Deus não queria que o seu filho Moisés sofresse mais. E Deus começou a afagar os cabelos longos daquele servo, daquele fiel servidor. E você sabe que quando a gente está muito cansado, e alguém começa a fazer cafuné, a gente sente um sono tremendo. E Moisés começou a ficar com sono. E Deus foi embalando o sono de Moisés com a sua doce voz. E Moisés começou a dormir. E Moisés não acordou mais do seu sono. Até um dia, que conforme Judas 9, o Senhor Jesus desceu lá do céu, pousou ali no cume do Pisga, onde ele próprio havia sepultado o corpo de Moisés. O Senhor Jesus disputou o corpo de Moisés com Satanás, porque o diabo não queria que Moisés ressuscitasse. Está escrito em Judas 9. E o Senhor Jesus levou Moisés para o céu. E Mateus capítulo 17 mostra Moisés descendo juntamente com Elias e vindo ao cume de um monte para ajudar e confortar o Senhor Jesus, que estava prestes a entrar na etapa final, na finalíssima da sua jornada como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Moisés e Elias desceram ali. Elias representa todos aqueles que um dia irão para o céu sem ver a morte. Moisés representa todos aqueles que um dia irão para o céu, tendo passado pela experiência da morte. E Moisés deve ter dito umas palavras lindas para Jesus. Moisés deve ter dito mais ou menos o seguinte: olha, o Pai nos mandou aqui para dizer para você que Ele está contente com o seu trabalho, vai em frente. Dá uma olhada para o futuro. E Isaías 53 diz que Jesus viu o glorioso fruto do seu precioso trabalho e ficou feliz. E Moisés veio ali para dizer: olha para o epílogo, Jesus. Você vai sofrer, mas olha para o futuro. Amigos, nós temos que olhar para o futuro. Nós temos que abrir a palavra de Deus e ir para as últimas páginas e descobrir que um Deus de amor nos promete a eternidade, porque tudo termina bem para aqueles que confiam plenamente no Senhor. Eu sei que nós temos muitos porquês na vida. Muitos e muitos porquês. E o epílogo da vida de Moisés é um epílogo brilhante. O seu nome está em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Porque Moisés foi fiel, confiou em Deus, adormeceu nos braços de Deus. Agora você olha para mim e diz assim: pastor, mas está difícil. Eu sei que está. Eu sei que não é fácil. Um dia desses, depois de um almoço, um casal chegou para mim e disse assim: pastor, nós perdemos o nosso filhinho de 9 anos ou 10 anos com leucemia. Por que teria que ser o nosso filhinho? Por quê? É difícil responder uma pergunta como estas, mas o nosso Deus, Ele pode responder. E o nosso Deus, Ele pode fazer cafuné. O nosso Deus pode nos acariciar. O nosso Deus pode falar palavras de bondade, palavras de carinho e nos animar e nos consolar. Aí vem uma senhora jovem ainda, cujo esposo havia sido ancião de igreja por vários anos, e o esposo de repente resolveu trocá-la por uma mais jovem. E parece-me que essa é uma desgraça que está tomando conta, assim, inclusive do povo de Deus. O marido de repente troca a esposa por uma mais jovem, às vezes é a esposa que troca o marido que já está na meia-idade por um garotão. Essas coisas não vêm de Deus, irmãos. Essas coisas vêm do diabo, que está vendendo essa ideia através da televisão. Vocês estão olhando muito a televisão, e a televisão está ensinando a vocês e a nós muitas coisas que não combinam com a vida cristã. E aquela senhora chegou para mim e disse: pastor, o que é que eu faço? Eu disse: não sei, minha irmã. Mas por que, pastor, comigo? Nós sempre fomos fiéis a Deus, à igreja, por quê? Eu não sei responder. Ontem eu fui visitar a minha mãe. Eu estou perto dela aqui. E eu achei que seria um pecado e seria desonrar a minha mãe passar 21 dias aqui e a menos de 200 quilômetros de distância não ir dar um beijo, um abraço nela. E eu fui lá almoçar com ela ontem. Depois do almoço, eu fui ao túmulo do meu pai. E sempre que posso vou lá, para ver aquela foto dele, lembrar de algumas coisas. Mas lá naquele mesmo túmulo está uma pessoa também muito especial. A minha cunhada, a Branca. E eu vou contar isso porque o meu irmão, me abraçando um dia, disse: por quê? A Branca
uma distinta enfermeira, uma pessoa muito nobre, querida, amada por todos nós. E na nossa família, por descendermos de italianos, nós temos assim um amor muito forte, como vocês também. E um belo dia, fazendo aquele autoexame, ela descobriu que estava com um carocinho no seio. E correu no médico, o médico disse, tem que operar. E aí depois da cirurgia tem que fazer aqueles tratamentos, quimioterapia e depois radioterapia e depois não sei quantas pias. A vida é uma luta e a gente pergunta por quê e não entende. E ela foi definhando. Foram 4 anos e meio lutando. Me lembro de, numa ocasião, ter ido com o quarteto Arautos do Rei, fazer uma visita. Estávamos passando pela estrada, resolvemos entrar onde ela estava. Já estava muito mal, mas os olhos ainda estavam bem firmes, brilhantes. O quarteto cantou "Ao Coração Não Se Turbe". Eu orei. Algum tempo depois ela acabou ficando internada até o final. E na última noite, na noite de 28 para 29 de agosto de 99, eu liguei para o hospital. E eu disse para a enfermeira, pedi que ela lesse o Salmo 23. E ela disse, não adianta, pastor, faz 3 dias que ela está em coma. Leia, por favor, leia 3 vezes, segura a mão dela. E me disse a enfermeira que quando lia pela 3ª vez aquele verso que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a Branca, minha cunhada, apertou a sua mão, a mão da enfermeira. Só um Deus que pode dar um final feliz aos sofredores pode fazer isso. No domingo 29 ela faleceu e na tardinha daquele domingo nós a sepultamos. Um sol grandão, vermelho de inverno se pondo no horizonte. Uma tristeza, uma dor aqui no coração. Uma dor muito maior do que as lágrimas. E depois de vários hinos e orações, nós íamos voltando para casa e de repente demos conta de que o meu irmão, o esposo e o filhinho não estavam conosco. Eu voltei lá. E eles estavam assentados ali ao lado do túmulo, abraçados, chorando. E eu os abracei forte. E ainda chorando, o meu irmão disse assim, por quê? Por que tinha que ser a Branca? Por quê? É duro de dizer por que é que tem que ser um e não outro. Esse aqui é o mundo do conflito. Você tem porquês na sua vida. Eu tenho porquês. Mas logo todos os porquês serão respondidos. E logo não haverá mais porquês, amém? Queria que o quarteto viesse aqui para cantar essa música. Porque às vezes a tormenta é tão grande na nossa vida, que não dá para ver o sol brilhando. Às vezes a luta é tão forte, que não dá para olhar e ver a luz. Olha, eu queria deixar um recado assim, bem ao seu coração. Se o Sacha puder vir aqui bem pertinho, eu agradeço. Se um dia desses aí, a situação ficar muito difícil para você, e você tiver 1 milhão de porquês na mente e no coração, e você não conseguir resposta para nenhum dos porquês, eu queria pedir uma coisa para você. Confie em Deus. Não deixe de confiar em Deus. Porque se você confiar em Deus, Deus vai dar um jeito na situação. Porque Deus tem um remédio para cada mal. Deus tem uma solução para cada situação delicada. Não deixe de confiar em Deus. Escute essa música. E assentado mesmo, fale com Deus dos porquês da sua vida. Mas fale também que você quer continuar confiando nesse Deus maravilhoso. Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta. Para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender
ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender o plano Teu, tudo aquilo que reservas muito além dos olhos meus. Dentro do meu coração sempre estás. Eu tenho confiado em Tuas mãos. Mesmo assim, pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol? Pergunto, ó Pai, Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir? Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em Tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em Ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol? Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir? Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em Tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em Ti, ó Pai, e a tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai? Por que, ó Pai? Tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em Tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em Ti, ó Pai, embora não consiga compreender, em Tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em Ti,